Bem-vindo a mais um programa Contrato Social e hoje com o nosso convidado especial. Quero já agradecê-lo por estar presente aqui conosco, Dr. Walter Feldman. E o Dr. Walter Feldman já dispensa aí comentários, mas ele é um médico, um político brasileiro. Foi deputado federal por São Paulo entre 2003 e 2019. Secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol entre 2015 e 2021. Na verdade, assim, Walter, você foi médico, político e também entrou na área do futebol, né? Isso é realmente espetacular, porque a gente não tem, que eu conheça, ninguém com essa dimensão de atuação nessas três carreiras, três modalidades. E eu já aqui quero te agradecer e seja bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, Tomás. É uma alegria nós estarmos aqui junto com vocês. O Maltinha ter me convidado aí já faz tempo, mas nós conseguimos agendar no dia de hoje. E eu brinco muito, citando esse currículo que você acabou de dizer, dizendo o seguinte: eu fui médico para entender a vida e a morte. Eu fui político para entender a sociedade e o poder. E eu fui dirigente de futebol para entender as paixões. Só me faltava uma coisa: viver um grande amor. Porque essas atividades me impediam de ter uma vida um pouco mais pessoal. Mas eu confesso que vivi também um grande amor. Então, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Ela foi muito pródiga, me beneficiou muito para tentar compreender a realidade humana. Dr. Walter, falando do início de carreira, né, por que você escolheu a formação da medicina? Hoje eu entendo melhor. Eu sempre fui um humanista, sempre preocupado com o ser humano, já desde pequeno. Eu me lembro, eu ia almoçar com os meus pais, eu sempre queria saber o que tinha ficado no prato, ficado nas travessas, e eu recolhia tudo e encontrava alguém para quem pudesse distribuir. Ou seja, muita preocupação com as pessoas, uma relação, eu diria, de formação humanística muito forte desde tenra idade. Eu lia muito, eu estudava muito, tentava compreender já em tenra idade a questão do pensamento filosófico. Isso, na verdade, me direcionou para todas as atividades que eu tive. Porque se você for ver, todas elas têm um componente humano muito forte. A medicina, a política e o futebol. O futebol, não por acaso, é uma atividade relacionada à paixão planetária. Não existe talvez nenhuma atividade no mundo que tenha uma conexão e uma linguagem comum e uma organização de países e nações como tem o futebol. Portanto, envolve as pessoas numa dimensão absurda. No Brasil, 90% das pessoas têm alguma atividade relacionada ao futebol. E eu, quando fiquei na CBF, eu senti isso. O Brasil é muito reconhecido lá fora como o país do futebol. E nós conquistávamos audiências e entradas, espaços, porque o Brasil era conhecido pela sua excelência no futebol. Hoje não é bem assim, infelizmente, nós estamos muito atuando no desvio. Então, eu diria muito isso, ou seja, eu fui médico porque tem um componente humanístico fundamental e como médico eu sempre tentei compreender muito mais do que a doença em si, mas o doente. O que tem por trás desse doente? Por que ele fica assim? Porque ele padece de tantas patologias. Depois você vê que esse componente na saúde é fundamental na sua compreensão maior do que o físico, o social, o psicossocial, o ambiental, o convívio familiar e dos amigos. Ou seja, é um componente muito maior do que o padecimento físico em si. E, Dr. Walter, você foi político nos 3 níveis, né? A gente pega a sua história. E como é que foi seu processo, seu interesse de entrar na carreira pública, na carreira política? Vamos lembrar que eu tenho hoje 70 anos. Então, quando eu era estudante, eu vivi um período duríssimo do regime militar. Isso era 1972.
O golpe militar foi em 64. Em 68 houve aquela radicalização com o AI-5, uma tentativa de você acabar com a ditadura militar no Brasil, que não teve sucesso, pelo contrário, houve uma piora das liberdades, das manifestações com o AI-5 até 72. 72, há, na verdade, além de uma dureza do regime muito forte, já desde 68, há um enfrentamento, há um início, há um processo de resposta, tanto da área operária como da área estudantil. Eu pego exatamente essa fase, a fase de 72 a 77, 76 eu viro presidente do Centro Acadêmico, da Escola Paulista de Medicina, atualmente Universidade Federal de São Paulo, e nós retomamos as lutas estudantis com muita força. O Brasil vai para as ruas, juntamente com o movimento operário, e começa o processo de questionamento muito agudo do regime militar, até que, a partir do Figueiredo, já com o Geisel, a distensão do regime, há o início de algumas conquistas democráticas, até 84, quando a gente vai para a campanha das diretas. Então, é importante lembrar que esse meu envolvimento político se dá a partir da realidade do Brasil. É a realidade que hoje os estudantes não têm. Sim. Não tem esse questionamento da falta de liberdade, da dificuldade de manifestação, de organização partidária. Eu vivi outro período que os meus filhos e os meus netos não viverão. Então, a nossa resposta para aquele período foi o engajamento político. Em 82, a partir disso, eu era do Partido Comunista do Brasil, por conta da radicalidade, né, que vai para o outro lado, e o Partido Comunista me convida para ser candidato a vereador, que eu nunca imaginei. Eu já era médico, recém-formado, já tinha até servido o Exército, e aí eu enfrentei esse desafio, e aí comecei a carreira política, que eu não tinha me planejado para ser, eu queria ser apenas um médico. E Dr. Walter, quais foram os seus desafios, né? Porque como o seu mandato como vereador, depois deputado estadual, quais foram os seus grandes desafios? Isso vale um livro, porque você imagina, eu sou eleito em 82 ainda no regime militar. E eu me lembro, o primeiro discurso que eu faço, eu fui muito bem votado, eu nunca imaginava, tive apoio enorme da periferia de São Paulo, do funcionalismo público. Eu era um médico muito atuante na rede pública de saúde de São Paulo. Eu fui um pouco o candidato do funcionalismo de setores da periferia. Nós já tínhamos, junto com o Gilberto Natalini, que eu sei que foi aqui entrevistado, um trabalho de organização popular, particularmente na zona leste de São Paulo, que incluía Cangaíba, Merino Matarazzo, São Miguel, Itaim Paulista, Guaianazes, toda aquela 23 região. unidades, Dr. Walter. Ou seja, até hoje, né? Até hoje, um trabalho muito grande. O Gilberto e eu, de certa forma, participei da construção do Sistema Único de Saúde, da construção do Programa de Saúde da Família, de tudo aquilo que foi a construção do melhor sistema de saúde do mundo, a partir dessa experiência na periferia, com a pobreza, os trabalhadores, a população mais humilde. Então, eu diria que os desafios que você me pergunta são muitos. Eu me lembro, o primeiro discurso que eu faço na Câmara, ainda com 27 anos, é o seguinte: eu estou aqui para representar a vanguarda da classe operária do Brasil. Eu falava como um comunista autêntico, quando o Partido Comunista não era legal. Eu atuava dentro do PMDB na época, porque os comunistas não tinham autorização de funcionamento. E muitos desafios. Eu fui secretário de Estado da Casa Civil do Mário Covas, eu fui secretário de subprefeitura, secretário de esportes, fomos organizar, a partir de uma experiência em Londres, uma cidade de grandes eventos, como hoje é São Paulo, porque naquela oportunidade estava organizando os Jogos Olímpicos na Inglaterra. Olha, eu diria que os desafios foram muitos, mas, como diria Pablo Neruda, confesso que eu vivi. Dr. Walter, e como é que foi a sua experiência como presidente da LESP?
da Assembleia, né? Porque é uma... Extraordinária, porque eu me lembro, depois de 10 anos de vereador, porque eu tive um mandato de 6 anos depois de 4, eu cheguei para o Mário Covas, que era o nosso prefeito, era o nosso líder na época, até na construção do PSDB, no qual eu fui fundador também, em 1988. Eu falei, ô governador, senador, prefeito, ele era tudo. Eu falei, eu quero voltar para a medicina. Ele falou, não há hipótese, Walter, eu preciso de você na Assembleia. Você, depois de vereador, vai ser candidato a deputado estadual. Eu falei, mas não quero, governador, eu quero ser médico, me formei para... Não, eu preciso de você. Aí ele me pediu, eu estava inicialmente coordenando a campanha dele para governador de São Paulo, aqui na cidade, na região metropolitana, e aí ele falou, não, você vai ser candidato a deputado estadual. Aí eu fui, eu não esperava, porque eu já tinha parado 2 anos depois de ser vereador, mas fui muito bem votado. Aí ele me chama, já eleito governador, eu eleito deputado estadual, falou, Walter, você vai ser o líder do governo na Assembleia. Falei, mas governador, eu nem sei onde fica a Assembleia, eu fui candidato que você me pediu, eu tenho essa vontade de continuar na política, porque você tem a tarefa de reconstruir São Paulo. São Paulo estava numa situação muito difícil depois do governo anterior. Falou, mas é uma tarefa muito grande, governador, eu não tenho a manha da Assembleia, não conheço. Walter, eu quero alguém absolutamente sem história na Assembleia. Eu quero construir essa história no Estado de São Paulo junto com você. Seja meu líder. E eu fui líder no Mário Covas durante 5 anos. Nossa. Depois eu fui chefe da Casa Civil do Mário Covas. E com esse trabalho da liderança do governo, que foi um sucesso, nós fizemos... Hoje o Estado de São Paulo deve muito ao Mário Covas. Ou seja, foi ele que pegou um Estado em situação dramática e deixou novamente como a grande locomotiva da economia brasileira. Foi o Mário Covas. Às vezes é esquecido, mas foi ele que organizou as finanças, que investiu muito na área social, a questão das estradas, do rodoanel. É impressionante o que o Mário Covas deixou, o poupa-tempo, essa questão das organizações sociais, que deu uma dinâmica nova na área de saúde. O próprio governador atual diz que a grande referência dele como gestor é o Mário Covas. Bom, aí a minha relação com os deputados era tão intensa, depois de 6 anos na Casa Civil e 5 anos de liderança do governo, que eu falei, eu vou ser candidato a presidente. Acho que chegou a minha hora. E foi muito fácil. Eu não tive nenhuma dificuldade, nenhum compromisso, a não ser um bom presidente. É o que eu fui nos 2 últimos anos do meu mandato na Assembleia. 6 anos em funções anteriores e 2 anos como presidente. E foi um período maravilhoso também, eu diria, de reconstrução do papel na Assembleia no Estado de São Paulo. E doutor Walter, a gente escuta seu nome até hoje, porque eu participo do CONSCRI, né? A gente tem lá a participação, né, das relações internacionais dentro da LESP e tudo, e sempre falam do seu nome, porque você, acho que fundou o CONSCRI, né? Aquela parte onde você tem os deputados estaduais também pensando nos cônsuls, pensando nas comunidades internacionais em São Paulo. Então tem um grupo de parlamentares que tratam desse assunto até hoje. Mas essa é uma coisa muito interessante que você tocou. Eu me incomodava muito que todos os conselhos do Estado de São Paulo de participação eram conselhos ligados ao Executivo. Eu falei, eu vou criar 2 conselhos aqui ligados à Assembleia. E naquela oportunidade, como hoje, nós reconhecíamos que São Paulo é o estado mais cosmopolita do mundo. Plural, né? Plural, ou seja, não existe uma comunidade estrangeira que não esteja instalada em São Paulo. De todas as origens do planeta, até da Moldávia, tá certo? Da Hungria, da Tchecoslováquia, da Bélgica, além da Alemanha, da Itália, dos judeus, dos árabes. Esse é um estado incrível. Então nós vamos fazer um conselho das comunidades de raízes e culturas estrangeiras. E criamos o CONSCRI como uma instituição da Assembleia.
um conselho de representação das comunidades que fizeram São Paulo. Não dá para negar, ou seja, se a África fez o Brasil, os italianos fizeram São Paulo. Na virada do século XIX para o século XX, em 1900, havia mais italianos em São Paulo do que brasileiros originários. Para você ter uma ideia. Então, isso você mesmo sabe, o japonês, a maior cidade japonesa do mundo fora do Japão é São Paulo. Tanto é que tem o bairro da Liberdade em São Paulo. E tantos bairros aí, tá certo, que representam essas comunidades, ou seja, cada bairro tem uma estrutura. Então, esse conselho é muito importante. E eu criei também o Conselho da Cultura de Paz. Porque eu tive muito contato com o Dalai Lama, muito contato com a Associação Palas Atenas, e esse é um tema da humanidade, ou seja, olha a situação do Irã, do Israel, da Palestina, da Ucrânia, da Rússia, ou seja, a gente tem que construir uma sociedade de paz, uma sociedade onde as diferenças sejam muito mais positivas do que negativas, como são tratadas hoje de maneira preconceituosa. Dr. Walter, no campo empresarial, no campo do empreendedorismo, qual foi o seu papel na defesa da diminuição da carga tributária e na implementação do Super Simples, né? Que hoje isso daí tem um impacto muito grande para pequenas e médias empresas. Qual que foi o seu papel relevante nessa discussão legislativa? Dando continuidade, Tomás, eu depois que virei presidente da Assembleia, quase tenho uma expulsória. Ou seja, depois que você vira presidente, é muito difícil você voltar a ser deputado estadual. Então, eu fui candidato em 2002 a deputado federal. Vocês devem lembrar, 2002 se elege o Lula. E o Lula, em 2003, no início do seu mandato, cria a Comissão Especial de Reforma Tributária. Tradicionalmente, mas a questão tributária discutida em Brasília, se não tomar cuidado, ela prejudica São Paulo e prejudica o contribuinte. Então, Geraldo Alckmin, que era o governador na época, ele falou: Walter, eu quero que você entre nessa comissão para defender São Paulo. É muito importante porque nós não podemos perder recursos, porque o que passa da União para São Paulo é 3%. E grande parte dos recursos existentes no Brasil vem de São Paulo. Porque a economia gira muito por aqui. A máquina é do estado de São Paulo. Eu até escrevi um livro sobre isso. São Paulo-Brasil, discutindo a relação por conta dessa experiência na Comissão Especial de Reforma Tributária. E lá eu convivi com figuras incríveis, o Dornelles, que foi o homem-chave do Tancredo Neves, convivi com o Delfim Neto, convivi com o Rigoto, que é um especialista do Rio Grande do Sul. Por sinal, minha solidariedade aqui ao Rio Grande do Sul, nós não podemos nunca deixar de lembrar isso pelas dificuldades que os nossos irmãos gaúchos estão sofrendo. E eu participei intensamente na Comissão de Reforma Tributária, e um dos resultados dessa comissão especial foi a discussão sobre o papel da microempresa no Brasil. Então, é relevante, ou seja, 80% da economia estão na mão das micros e pequenas empresas. Está aí o trabalho do Sebrae, está aí o trabalho de muitos governos facilitando, ajudando para que esse microempreendedorismo se revele e alcance maioridade. Então, eu com outros deputados estaduais, nós construímos, do PSDB, construímos a ideia do Super Simples, que ajudou muito essa cadeia fundamental da produção e da economia nacional, juntamente com o deputado Rauli, que é hoje a maior e mais importante referência da reforma tributária no Brasil. Dr. Walter, como é que foi a sua gestão como secretário municipal e de coordenação das subprefeituras? A gente sabe que São Paulo é enorme, com muitas subprefeituras. E quais foram as suas contribuições nessa função que é de suma importância? Olha, foi muito interessante. Você falou dos desafios e tudo que nós vivemos e tal. É engraçado, tentando lembrar, 2004, candidatura José Serra. Eu queria ser candidato a prefeito. Senão, sempre foi meu sonho. O sonho da minha vida foi ser prefeito de São Paulo. Eu tentei em 2000, mas o Geraldo Alckmin foi candidato. Tentei em 2004
O Geraldo, que era governador, tinha outros nomes, e aí o Serra decidiu sair candidato a prefeito. E ele me chamou para coordenar a campanha dele. E muito feliz, porque o Serra era um grande nome. Devemos muito a ele por tudo que ele fez pelo Brasil, em todas as áreas, federal, estadual, municipal. Infelizmente, hoje ele não está em situação de saúde adequada, mas temos que lembrá-lo sempre como um dos maiores e mais importantes gestores e homens públicos desse país. Aí, quando ele ganha a eleição, ele me chama no escritório dele e fala: Walter, o que você quer ser? Já que você me ajudou tanto, você queria ser prefeito, candidato e tal. Falei: olha, eu quero ser secretário da Cultura. Falei: mas Walter, cultura, o que você tem a ver com isso? Falei: tudo. Minha história, minha tradição, minha cultura judaica. A cultura é essencial. Se tem um instrumento revolucionário de transformação da sociedade, é a cultura e a educação. Então, se você me deixar escolher, eu quero ser secretário de Cultura. Eu falei: tá bom, você vai ser secretário da subprefeitura. Tá certo? É quase o outro lado, porque mexe com cimento, mexe com areia, pedra, buraco de rua, enchente. Não muito a ver com a cultura do jeito que nós interpretamos atualmente. Então, eu aceitei o desafio, porque é sempre desafio, minha vida sempre foi um desafio. Eu nunca fui exatamente o que eu gostaria de ser se eu pudesse escolher, né? Eu queria ser prefeito, eu fui secretário da subprefeitura. Eu queria ser secretário da Cultura, eu fui da subprefeitura. Eu queria continuar na medicina, me pediram para ser deputado estadual. Mas tudo bem, faz parte, porque eu tenho uma visão coletiva da sociedade. Sim. Ou seja, eu não parto do princípio de que o meu desejo deve ser o diretor do destino. O desejo nosso tem que ser coletivo sempre. Nós devemos ser intérpretes e realizadores daquilo que é um desejo da sociedade como um todo, e cada um desempenha o seu papel. Né? Eu compreendi sempre o papel meu de dar uma contribuição àqueles que eventualmente tivessem uma direção hierárquica maior do que a minha. Eu diria que foi uma experiência extraordinária. O Serra definiu naquela oportunidade que cada subprefeito seria um ex-prefeito. Então você imagina dirigir 31 ex-prefeitos na cidade de São Paulo, que é uma cidade extremamente complexa, tá certo? Que tem tudo. Eu estou ouvindo agora de um evento, Seminário Internacional de Segurança Alimentar, e o prefeito Ricardo Nunes estava dizendo lá a quantidade de alimentação que é fornecida à população da cidade de São Paulo diariamente. Não dá para imaginar. São 2 milhões de refeições todos os dias para a população carente, para a população que está abrigada em equipamentos sociais, para a merenda escolar. É gigantesco. Você imagina para você controlar a zeladoria da cidade, né, que você tomar conta da casa, que é a cidade de São Paulo, que é o papel da sua prefeitura. Então foi uma experiência incrível, experiência de comando, de gestão, de realização. Nós fizemos o maior programa de pavimentação até então. Hoje em dia a Prefeitura de São Paulo está fazendo um programa maior. Mas até então não tinha havido nada semelhante até os dias de hoje da atual gestão. Nós pavimentamos 530 quilômetros, Maltinha que está aí, lembra, em São Miguel, a gente pavimentava tudo, as grandes avenidas, onde 70% do fluxo se realiza, e nós fizemos tudo pela subprefeitura. Como arrumação de praças, como combate às enchentes, como gestão de áreas de risco, como organização da sociedade civil, tendo a subprefeitura como centro de poder local. Eu aprendi muito isso com o Franco Montoro, um dos grandes homens do PSDB. Ele dizia muito que você só consegue fazer a gestão de um local, de um estado, de um país, descentralizando, gerando oportunidade local para que a comunidade também possa participar. Então, eu escrevi um livro também sobre isso, Gestão nas Subprefeituras, uma grande experiência de descentralização e de gestão do poder local. E doutor Walter, como é que você vê, por exemplo, hoje a questão do melhoramento e da requalificação
do centro de São Paulo, né? A gente sabe que o prefeito Ricardo Nunes, ele, junto com o secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra, eles fizeram um trabalho lá de todos pelo centro, né? E o secretário Fabrício, ele lidera ali com todas as outras secretarias a questão de segurança pública, a questão de revitalização, a questão de paisagismo. Então, existe um movimento, sim, da Prefeitura de São Paulo para melhorar todo o centro de São Paulo. Você acha que é importante ter a iniciativa privada também apoiando essa ação específica da Prefeitura? Você acha que é importante ter os clusters de talentos, ou seja, as universidades, os institutos federais ali apoiando, o Sebrae apoiando, o Sistema S, que tem lá um investimento muito grande hoje de quase que 300 milhões de reais ali próximo ao mercado municipal. Você acha que todas essas ações são fundamentais? Olha, você tocou numa questão que eu diria estratégica para o desenvolvimento das cidades. Ou seja, você não viaja em nenhum lugar civilizado do mundo onde o centro não seja o local principal. Sim. Não existe isso. Você pega Paris, você pega Londres, você pega Berlim, você pega Roma, ou seja, os centros são locais magníficos. É o cartão postal de qualquer cidade. São Paulo não é isso, infelizmente. O Rio não é isso. Eu vivi 6 anos no Rio, no comando também da CBF. O centro do Rio é horroroso, né? Imagina o que tem de história lá, né? Que poderia ser completamente recuperada, tal. Eu diria que São Paulo, do ponto de vista do centro, é pior do que o Rio, inclusive. É uma pena. Então, eu diria para você, Tomás, que São Paulo tem algumas feridas que são profundas. Eu diria 3 delas. A primeira, a reurbanização do Pinheiros, que felizmente, depois de décadas, foi feito pelo governo anterior. Não dá para negar que o governador João Dória se dedicou a essa questão, junto com muita gente, e o Pinheiros está reurbanizado, reentregue à cidade de São Paulo. A segunda é o Tietê. Ou seja, não dá para imaginar o Tietê do jeito que ele é hoje. Esse é um projeto muito antigo, que vem sendo feito, eu diria, numa velocidade muito aquém daquela que eu gostaria, mas não dá para ter a cidade que nós sonhamos sem o Tietê recuperado. Eu diria que essa é uma tarefa fundamental de vários governantes. Isso deveria ser um projeto de Estado, obrigatório, com orçamentos colocados lá para que não houvesse nenhum desvio. E o terceiro é a recuperação do centro da cidade. Não dá para imaginar a cidade de São Paulo como nós sonhamos sem um centro digno. E esse centro digno só pode ser recuperado com todas as instituições que você falou, público e privado, num projeto muito bem elaborado que envolva as universidades, o Sistema S, as entidades do empresariado, a academia e o governo. Eu diria para você que tem um projeto antigo em relação a isso. Eu só acredito que o centro vai ter essa dimensão e esse impulso quando os governos se transferirem para lá. Já houve a transferência do governo municipal, que é significativo, mas há ainda a necessidade de transferência do governo estadual. Isso já foi pensado no governo Covas. Eu me lembro, o professor Angarita, secretário de governo, foi designado pelo Mário Covas para dizer que temos que mudar para o centro. Foi elaborado, há muita dificuldade, há muita resistência, mas eu diria que é um elemento estratégico para a mudança, eu diria, global do centro, mas sem o apoio de todas as instituições que falou, também não é possível. Melhorar essas áreas degradadas, né, Dr. Walter? Que são lindas pela história, Sim. Pode ser totalmente recuperadas, e nós temos que cuidar da Cracolândia. Ou seja, a Cracolândia tem 30 anos, faz aniversário e não se resolve. Eu também não acredito, como outros países já fizeram, que não possa também ser resolvido. Há muitos mecanismos, mas é necessário também uma enorme integração da sociedade civil,
das entidades voltadas para a reurbanização de São Paulo e do governo estadual, municipal e, quem sabe, até federal. Dr. Walter, a gente tem aqui um bloco especial e aqui, na verdade, você pode indicar um livro, ou 2 livros, ou 3 livros para os nossos telespectadores. Então, eu já peço para que você pense em alguns livros e eu vou pedir para soltar a vinheta para a gente fazer isso no segundo bloco. Solta a vinheta. Bom, retornando ao nosso programa Contrato Social hoje com o Dr. Walter Feldman. Dr. Walter, uma indicação de um livro ou 2? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu não paro de ler, não paro. Na minha cama, na minha cadeira, tem 4 ou 5 livros simultaneamente. Não tem outro jeito de você compreender a vida a não ser lendo. É muito pelo contrário, o que existe hoje é a utilização das redes sociais, que são superficiais e não te dão conhecimento e sabedoria, te dão informação. Muitas delas fake news. Então, queria fazer uma recomendação à juventude que nos ouve, leiam, porque é lá que você adquire conhecimento e sabedoria. Rede social é um perigo do ponto de vista da formação, principalmente humana. Eu acabei de ler um livro, Tomás, que eu recomendo, chamado Um Defeito de Cor. Absolutamente genial, Ana Maria Magalhães, talvez seja um dos mais importantes romances sobre a questão da escravização no Brasil. Fala muito sobre Brasil, África, formação da Bahia, do Rio de Janeiro. Qualquer brasileiro precisa ler esse livro. E aí já engato, queria sugerir os 3 livros sobre escravidão do Laurentino Gomes. Quem quer conhecer o Brasil tem que ler esses 3 livros do Laurentino e esse livro da Ana Maria Magalhães. São livros extraordinários e esse é um dos temas aí da minha reta final de vida, é pagar a dívida que nós temos com a escravização que o Brasil fez. 40% de toda a escravidão no mundo aconteceu no Brasil. Então nós temos uma dívida impagável em relação aos negros e ainda o preconceito é muito grande, falta de oportunidades, só as ações afirmativas que foram iniciadas no governo Montoro não são suficientes. Mas teria outros livros também. Acabei de ler o livro do maior escritor espanhol, na minha opinião, que é o Leonardo Padura. Leonardo Padura, chama Pessoas Decentes. É uma interpretação fantástica de Cuba, que é um tema contemporâneo. Cuba é uma questão que todos precisam conhecer, vale a pena. Na minha área, acabei de ler um livro muito interessante chamado Outlive. Outlive. É o livro mais importante para compreender, na minha avaliação, a questão do envelhecimento, que é um tema que nós não tratamos aqui, mas hoje eu sou presidente do Fórum Nacional da Longevidade, que é uma mudança radical na construção das faixas etárias do mundo. A população está envelhecendo, mas continua ativa, saudável, trabalhando, estudando, viajando. Hoje, 60, 70 anos, eu tenho 70 anos, eu considero que eu estou começando a minha vida agora. Então, esse é um tema muito importante, chama Outlive. E um livro que me impressionou muito, que nem a área médica conhece muito, chama Por que Nós Dormimos. É incrível como a questão do sono é de pouquíssimo conhecimento. Então, eu te dei algumas sugestões de livros, alguns na área médico-científica, de conhecimento universal, outras ligadas ao Brasil, mas, olha, eu diria que tem muitos livros aí, eu poderia te dar outros vários, mas são os últimos que eu li, então eles estão muito recentes na minha cabeça. Outro muito interessante chama Humanidade. Muito interessante, esse livro mostra, prova cientificamente por que o ser humano é altruísta. Ele é preocupado com o próximo e não uma interpretação clássica até dos psicanalistas, filósofos, pensadores, de que o ser humano é egoísta e tem uma pulsão da violência. Esse livro mostra exatamente o contrário,
mostra como, na verdade, a nossa essência, nós somos humanistas e altruístas. É que a sociedade vai nos transformando, infelizmente. Mas a nossa origem, a nossa formação, não apenas do ser humano, do ser vivente. As árvores são altruístas, os animais são altruístas. E a gente, às vezes, não reconhece isso. É muito interessante. São algumas recomendações que eu faço para o nosso espectador aí. Dr. Walter, a gente está quase chegando no final do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta agora, porque entramos na parte da medicina, da política, e eu queria falar um pouquinho de futebol, né? Qual que foi a sua experiência na CBF e como é que você vê essa paixão do futebol no Brasil? Olha, todas as perguntas dão programas inteiros. Dá um livro, né? Dá um livro. Sobre a CBF, eu fui convidado para dirigir um documentário sobre a CBF e o futebol brasileiro. Eu acho que vale a pena. Esse é um tema incrível, né? O futebol tem uma dimensão cultural, sociológica, antropológica, humanística, de alma que às vezes a gente não entende. Infelizmente, porque o Brasil poderia ter se apropriado de maneira mais adequada disso. Nenhum país do mundo teve um Pelé, né? Você imagina o que o Pelé poderia ter feito além do futebol, né? Até se pensou um pouco na gestão do Fernando Henrique, ele foi ministro e tal, mas acho que nem o Pelé talvez tivesse aprofundado esse tema. Ele poderia ser o mais importante embaixador do mundo, né? Nenhum país teve uma figura como o Pelé, que é conhecido em todos os cantos do planeta. Eu tive muito convívio com ele, conversamos muito sobre isso. É uma pena, nós perdemos, como outros nós perdemos, né? O Kaká, o Zico, o Ronaldo Fenômeno, esses são grandes embaixadores do Brasil, que abrem todas as portas. Sim. As portas do futebol também, mas abre também para a empresa, para os negócios, para o comércio, para a abertura de mercados. Ou seja, o futebol poderia ser aquilo que o cinema americano foi para os Estados Unidos. Mas nós não tivemos capacidade para isso. Perdemos esse período glorioso. Hoje nós estamos em situação difícil no futebol, na base, no feminino, na seleção principal. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade quando estivemos lá por conta de problemas com o nosso presidente na época, que teve problemas pessoais, perdeu e assumiu hoje um presidente que está muito distante daquilo que poderia ser a vanguarda, não apenas do Brasil, mas do futebol mundial. A CBF e o Brasil são reconhecidos ainda, apesar de tudo, dos resultados recentes, como um país que poderia ocupar um papel até no modelo de gestão, de governança, de integridade, de transparência. Perdemos, iniciamos essa gestão lá, mas perdemos o pé com os problemas pessoais do nosso presidente. Mas foi uma experiência incrível em termos de governança, em termos de expressão mundial, em termos de arrumação da estrutura dos clubes e da própria papel de representação que a CBF poderia ter. Isso é um capítulo à parte. Tem muito tema aqui, né, Dr. Walter, que a gente poderia até falar num outro episódio desse nosso bate-papo da SAF, né, que agora tem essa lei nova, Sociedade Anônima de Futebol. Eu tive o ano passado, Dr. Walter, na China, inclusive com o ministro Berzolini, que foi com a gente nessa viagem. E dentro de uma faculdade chinesa, eles têm um curso de graduação no futebol. Quer dizer, um curso específico que quem sai do curso pode ser um jogador, pode ser um dirigente, pode ser alguém do marketing, pode ser algum empresário, mas focado no futebol. Acho que poderia ser um caminho bom para o Brasil até desenvolver um curso de graduação para isso. A gente sabe que tem muitos talentos no Brasil, né? Muitos grandes atletas que vão para clubes grandes, mas é o que você falou, Dr. Walter, essa questão é também importante, parte ali da CBF, um trabalho importante para a base dos clubes formadores. Tem uma frase clássica que diz o seguinte: o pior cego é o que só vê a bola ou o campo. Atrás do futebol tem uma cadeia gigantesca da economia. O Brasil emprega 150 mil pessoas no sistema futebol.
quando nós estávamos lá, eram bilhões envolvidos na economia do futebol. O Brasil representa 1%, quase isso, 0,8, 0,9% do PIB brasileiro é no futebol. Nós podíamos chegar como a Inglaterra, que são 2%. Já duplicaria o que a gente tem hoje. Além de exportação, o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo ainda hoje. 13% de toda a exportação mundial vem do Brasil. A segunda é da Argentina, com 6%. Mas nós estamos perdendo o fôlego. Isso é um problema gravíssimo. A gente precisava reconstruir o modelo e dar a ele uma característica empresarial, humanística, que não perdesse características da nossa... De formação, né? De formação, da nossa característica, mas uma visão empresarial muito forte. A SAF veio para dar uma resposta ainda parcial, mas é um bom caminho para dar um modelo empresarial dentro do futebol que não tinha. Ou seja, esse modelo associativo ele não responde à atualidade, né? Essas lutas internas dos clubes, eu acompanhei muito o Flamengo, acompanhei as lutas internas de clubes de outros estados, Botafogo, que agora resolveu através da SAF, mas mesmo aqui em São Paulo, clubes que têm lutas internas que prejudicam o desenvolvimento do futebol, porque as escolhas são feitas a partir de lógicas populistas dentro dos clubes, e não daquele que seria o melhor gestor para dar o salto de qualidade para o futebol daquela comunidade. Então, tem muita coisa para fazer. Infelizmente, nós estávamos na linha até sucessória do futebol, a gente ia ocupar papéis mais destacados, mas houve um tropeço e torço aí para que o futebol brasileiro reencontre o seu caminho, o seu papel. Pessoal, quero aqui agradecer a participação de vocês até esse presente momento e também agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Walter Feldman, que deu uma aula de política e falou da sua trajetória pública e também das políticas públicas para o futebol. Então, Dr. Walter, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse programa que tem por finalidade tratar de assuntos de relevância nacional e de interesse público. Muito obrigado e sempre que puder participar conosco do nosso programa Contrato Social. Não, e o nome é muito bem escolhido, porque faz parte aí da tradição da filosofia francesa que justifica a necessidade da sociedade avançar, ter um contrato social que nos dê a estabilidade, a segurança jurídica e de relações entre os mais variados setores da sociedade moderna. Então, contrato social em frente, muito sucesso. Obrigado, Dr. Walter. Obrigado, pessoal.